Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. E seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou dar sequência com o nosso quadro Besourando o PISM, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISM de uma maneira mais específica, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a prova de História do PISM 1, beleza? Basicamente eu vou destacar com vocês as matérias que caem na prova, além disso eu vou passar algumas dicas de estudo e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, onde eu vou elencar os tópicos mais recorrentes e também os tópicos menos recorrentes, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa análise. Para que todo mundo consiga enxergar o que está sendo dito aqui no conteúdo programático, eu vou dar um zoom na tela, beleza? Então vamos lá. Galera, o conteúdo de História do PISM 1 ele é muito extenso. Ele começa em Antiguidade Clássica e termina em colonização europeia na América. Então vocês vão ter que ver vários assuntos. Mas vamos destrinchar melhor esses assuntos, beleza? O primeiro tópico mencionado aqui, então, é o tópico de Antiguidade Clássica. Quando a gente pensa em Antiguidade Clássica, a gente vai pensar basicamente em Grécia e Roma. Mas como essa parte de Antiguidade Clássica é cobrada lá no PISM, Eugênio? Bom, galera, então vamos por partes. Quando a gente pensa em Grécia, o que é mais cobrado no PISM? A parte de cidades-estado. E quando a gente fala de cidades-estado gregas, a gente vai destacar duas, Esparta e Atenas. Como é cobrado no PISM, Eugênio? Bom, você vai ter que saber diferenciar as características políticas, sociais e militares de Esparta com as características políticas, sociais e militares de Atenas, beleza? Então você vai ter que lembrar que Atenas prioriza o desenvolvimento intelectual, Esparta prioriza o desenvolvimento militar, Atenas prioriza a questão da democracia, Esparta prioriza a questão da aristocracia. Então você vai ter que saber diferenciar bem as características de Esparta com as características de Atenas. Além disso, você vai ter que trabalhar bem com a questão dos conflitos. Nesse contexto de Antiguidade Clássica, na Grécia aconteceram um total de 3 conflitos. Foram as Guerras Médicas e também a Guerra do Peloponeso. Mas você disse que foram 3, gente. Você mencionou 2, galera, porque olha só. Tiveram 2 Guerras Médicas. Teve a Primeira Guerra Médica e a Segunda Guerra Médica. As Guerras Médicas, elas tiveram como consequência principal a hegemonia ateniense em relação às demais cidades-estado. E isso configurou um novo conflito que foi a chamada Guerra do Peloponeso, que foi um conflito entre Esparta e Atenas. Beleza? Então, basicamente, é isso que você tem que saber sobre Grécia para o PISM 1, beleza? Você tem que diferenciar bem as características de Esparta com as características de Atenas. Além disso, também tem que saber a questão dos conflitos, beleza? Parte de religião também é importante. Não vem sendo tão cobrado, mas é importante você também saber que na Grécia eles eram politeístas, tá? Então, isso aí também é importante você saber. Características econômicas, militares, sociais, é importante você saber, tanto para Esparta quanto para Atenas, beleza? E também a questão dos conflitos que eu já mencionei, guerras médicas e também guerra do Peloponeso, beleza? Então, ó, para a Grécia você tem que saber basicamente diferenciar bem as características entre as cidades-estado e também a questão das guerras, tá? Eu vou colocar aqui um asterisco, ó, guerras médicas e também a guerra do Peloponeso. Beleza? Então, de Grécia é basicamente isso que você tem que saber. Beleza? Eu acho que vai ficar bem apertado aqui, mas eu acho que vai dar para escrever. Ó, Peloponeso. Beleza? Agora Roma. Roma é um pouco mais complicado, galera, porque Roma já menciona aí no caso várias formas de governo. Roma teve, por exemplo, o período da monarquia, o período da república e também o período imperial, né? O período do império. Então, o que eu tenho que saber de Roma para o PISM, Eugênio? Bom, basicamente você tem que saber diferenciar as diferentes formas de governo que aconteceram em Roma. Então teve lá república, teve também teve república, teve monarquia e também teve império. Você tem que saber o período histórico que aconteceu com cada uma deles, qual veio primeiro, qual veio por último, beleza? Então, ó, é importante você saber bem o contexto histórico de cada forma de governo, saber o que aconteceu de importante em cada forma de governo também é bacana, saber em qual forma de governo aconteceu a expansão territorial, em qual forma de governo aconteceu a oficialização do cristianismo como religião oficial, isso é importante você saber também. A questão da sociedade romana, a questão lá da pirâmide lá que divide a sociedade, a gente tem lá patrícios, plebeus, então é importante você saber diferenciar bem as questões sociais em Roma também, e também, né, saber da questão da herança que os gregos e os romanos proporcionaram para
as civilizações, né? A gente teve uma coisa chamada helenismo, que é importante você saber também. O helenismo foi basicamente um período de domínio cultural grego após a morte de um cara chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um camarada que foi um grande imperador, tá? Ele veio lá da Macedônia e ele dominou boa parte daquele território lá, que envolve Grécia, o caramba, e ele difundiu a cultura grega. Após a morte de Alexandre, teve um grande domínio da cultura grega, que foi conhecido como helenismo, beleza? Então, galera, basicamente é isso que você tem que saber sobre essa parte de antiguidade clássica, beleza? Aqui está mais especificado, mas é basicamente isso que eu falei, tá bom? Pelas questões que eu resolvi com os meus alunos lá na plataforma, o que é mais cobrado é realmente isso que eu falei, tá bom? Eu resolvi todas as questões com eles e eu notei que o que mais foi cobrado é isso. Questão dos conflitos, questão das diferenças entre Esparta e Atenas, questão dos períodos de governo de Roma. Então, basicamente é isso que é cobrado, beleza? Quem é aluno do curso já viu essas questões resolvidas e tá ligado que isso aí é verdade, beleza? Bom, vamos na sequência, galera. Vamos lá. Segundo tópico, formação e consolidação do mundo medieval. Essa parte que basicamente vai englobar um sistema econômico-político muito conhecido que é o chamado feudalismo, beleza? Aí você vai ter que basicamente saber aquela questão lá da sociedade estamental, que basicamente divide a sociedade em 3 classes: clero, nobreza, campesinato. Também tem lá os vilões. Você vai ter que também saber a questão das obrigações civis, talha, corveia, beleza? Banalidades, tostão de Pedro, beleza? Então você vai ter que saber bem essas obrigações civis e também vai ter que saber diferenciar as obrigações de serviço, vai ter que diferenciar talha de corveia, de banalidade, vai ter que saber a questão da mobilidade social restrita nesse contexto. Se você nasceu camponês, você vai ser camponês até a sua morte, você não pode virar nobre, então você vai ter que também entender bem essa parte aí. Dessa parte 2 aí, de feudalismo, é basicamente isso que você tem que saber, tá bom? Parte 3. Parte 3 aqui, ó, urbanização, desenvolvimento comercial e fortalecimento da burguesia na Baixa Idade Média. Então, olha só, galera. Isso aqui, ó, era Baixa Idade Média, tá bom? Isso aqui era Baixa Idade Média, beleza? Bom, agora, olha só. Na verdade, aqui era Alta Idade Média, perdão, gente. Feudalismo aconteceu num contexto de Alta Idade Média. Urbanização, desenvolvimento comercial, fortalecimento da burguesia foi na Baixa Idade Média, tá? Então é até importante você também saber o contexto histórico, tá? Ó, feudalismo é na Alta Idade Média. Ó, renascimento comercial, cruzadas, isso aí foi tudo na Baixa Idade Média, beleza? Tranquilidade? Então olha só, você vai ter que entender bem a questão do renascimento comercial, a questão das cruzadas, entender a consequência das cruzadas e a causa das cruzadas, entender que as cruzadas foram basicamente guerras de caráter militar e religioso, onde as pessoas queriam recuperar a posse da Terra Santa que estava sob domínio islâmico, tá? Então você tem que entender bem as cruzadas, a questão do renascimento comercial e urbano, que foi basicamente o renascimento das cidades juntamente com o renascimento do comércio. Lembrando que, num contexto de Alta Idade Média, num contexto de feudalismo, houve uma intensa ruralização devido às invasões bárbaras. As pessoas migraram da cidade para o campo, pelo medo das invasões. Com isso, a gente teve uma intensa ruralização e com isso se consolidou o feudalismo. Num contexto de crise do feudalismo, a gente já vai ter o quê? A gente já vai ter a volta das pessoas para a cidade. Com isso a gente vai ter o renascimento urbano e também o renascimento do comércio. A gente vai ter a volta da circulação monetária. Num contexto de feudalismo, não tinha moeda, era escambo. Por exemplo, se eu tenho uma plantação de milho e você tem uma plantação de batata, e eu quero batata e você quer milho, eu não vou te comprar. A gente vai trocar os produtos que a gente tem. Não existe moeda nesse contexto de feudalismo. Então, com o renascimento comercial e urbano, a gente vai ter o renascimento do comércio, juntamente com o renascimento das cidades. As pessoas vão voltar a ocupar as cidades com o cessar das invasões bárbaras. Tranquilo? Beleza? Então, basicamente, é isso que você tem que saber nessa parte aí de desenvolvimento comercial, urbanização e tal, beleza? Vamos lá. Mundo islâmico. O mundo islâmico também acontece num contexto... Essa questão de mundo islâmico aqui, ó, islamismo, expansões islâmicas, acontece num contexto de Alta Idade Média também, tá? Eles colocaram aqui mais embaixo, mas eu acho que seria mais recomendado colocar aqui, né? Porque é Alta Idade Média, né? Então, mundo islâmico, Alta Idade Média, tá bom? Então a gente vai ter que basicamente conhecer bem a cultura islâmica, né, os princípios do Islã e também entender como foi fundada essa religião islâmica, a questão do Maomé, a questão da Hégira, beleza? Os princípios do Islã e também a questão da influência que os islâmicos eles
proporcionaram para a Europa, beleza? Eles tiveram uma grande importância na matemática, na medicina, até mesmo na agricultura, beleza? Então você tem que dominar bem essa parte, beleza? Então, ó, quando a gente pensa no mundo islâmico, a gente vai pensar basicamente na religião islâmica e foi difundida por um camarada chamado Maomé, beleza? Maomé é o grande profeta da religião islâmica, beleza? Basicamente é isso que você tem que saber, tranquilo? Beleza, galera? Vamos lá. Parte 5 aqui, construção do mundo moderno. Ainda quando a gente pensa em construção do mundo moderno, a gente vai pensar em idade moderna. A gente vai ter o quê? A gente vai ter crise do feudalismo, tá bom? Crise do feudalismo, tá? E a crise do feudalismo, ela está relacionada com a crise do século XIV. A gente vai ter lá a questão da peste negra, a questão da Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, e também a Grande Fome, aquela questão lá da estiagem e tal. Então, a crise do feudalismo está relacionada diretamente com a crise do século XIV. Aí depois a gente vai ter que ressaltar a questão do humanismo e do renascimento, beleza? O humanismo, ele foi basicamente voltado para o homem ser o centro do universo e não mais Deus, né? O humanismo ele está relacionado com a questão do antropocentrismo, onde o homem ele está no centro do universo, tá? E também tem a questão do renascimento. Com o renascimento a gente vai ter uma grande revolução, não só na ciência, mas também nas artes, beleza? Então foi um movimento tanto cultural quanto científico, beleza? E com o renascimento a gente vai ter o desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo bússolas, vai auxiliar bastante na questão da cartografia. Eu até mencionei isso lá nas aulas de cartografia, né? Então o Renascimento ele foi fundamental para melhorar os mapas, para melhorar os instrumentos de navegação, e após essa questão do Renascimento aí, a gente teve as chamadas grandes navegações, que também podem ser chamadas de expansões marítimas ou expansões ultramarinas, beleza? Então, para o pismo você vai ter que saber as expansões marítimas de Portugal e Espanha, entender bem o pioneirismo português. A gente tem que entender que Portugal foi pioneiro devido à questão da localização geográfica e também devido à questão do desenvolvimento que Portugal fez nessa questão aí nessa questão da navegação. Portugal tinha uma escola de navegação, tá? Escola de Sagres, para ser mais exato. Beleza? Além disso, a gente vai ter que entender bem a questão da reforma protestante, a questão da contra-reforma, a questão da Inquisição, tá? Isso aí também é importante você saber. Tá? A gente sabe que a reforma protestante ela teve início na Alemanha com Martinho Lutero, que foi um frei augustiniano que se revoltou contra as simonias e indulgências lá da igreja. Beleza? Basicamente é isso que você vai ter que saber. A questão da contra-reforma, a Companhia de Jesus, a reformulação dos dogmas, na verdade, a reafirmação dos dogmas católicos, tá dentro desse contexto de contra-reforma, reforma católica, beleza? Revoluções inglesas, lá Oliver Cromwell, aquela questão lá de Orange. Então isso aí é basicamente o que você tem que saber, a questão das revoluções inglesas. Aí tem lá o Jaime II. Basicamente é isso, tá? Você ter a chamada Revolução Puritana, tem a chamada Revolução... vai ter uma revolução que não tem nem guerra em si, tá? Isso aí você vai ter que saber diferenciar a Revolução Puritana da Revolução Inglesa em si, tá? Além disso, a questão do absolutismo, né? O absolutismo, galera, é o absolutismo monárquico. O que é o absolutismo monárquico, Eugênio? O absolutismo monárquico é basicamente a centralização do poder na mão do rei. Não há limites para os poderes do rei, tá? Aí vão ter lá uns camaradas que vão afirmar que os reis têm que ter esse poder, vão ser os teóricos absolutistas. Então, Rousseau, Maquiavel, Hobbes, aí tem até alguns livros bacanas, tem o Príncipe do Maquiavel, tem o Leviatã do Hobbes, beleza? Tem a República do Rousseau. Então, além de ter a questão do absolutismo, dos reis terem esse poder, tinham teóricos que afirmavam que os reis realmente tinham que ter esses poderes, beleza? Também a questão aí do mercantilismo e da colonização. Então, aí a gente encerra essa quinta parte, tá? Mercantilismo, balança comercial favorável, metalismo, protecionismo alfandegário, beleza? Então, basicamente é isso, tranquilo? Aqui já tá escrito de maneira mais técnica, eu já esmiucei mais para vocês, ficar mais fácil para vocês entenderem, beleza? Show! Vamos lá, colonização europeia na América. Então, vamos lá. Ó, a gente vai ter que entender bem a colonização espanhola na América, a colonização portuguesa na América e também a colonização inglesa na América. Quando a gente pensa na América Portuguesa ou América Ibérica, a gente vai estar pensando basicamente no Brasil, tá? A colonização do Brasil, né? A América Portuguesa deu origem a um único país, que no caso é o nosso Brasil, beleza?
E parece que o Rock quer participar do vídeo também, porque ele não para de latir. Mas tudo bem, galera, vamos nos distrair não. Vamos lá. A América Inglesa também pode ser chamada de Estados Unidos atualmente, né? As 13 colônias, né? Aí tem lá colônias de centro, colônias do norte, colônias do sul. Aí lá no PISM 2 vocês vão ver que vai ter um conflito chamado Guerra de Secessão Norte-Americana, que vai estar relacionado com essa questão norte-sul, mas não vou entrar muito nesse mérito agora, tá bom? A América Espanhola, aí vai ser toda aquela região lá da Chile, Peru, Colômbia, beleza? Aí vai ter lá os impérios incas, astecas, vai ter o México, né? Antes dos espanhóis chegarem na América, tinham esses impérios consolidados, né? Com a chegada dos espanhóis, aí muitos nativos vão morrer devido às doenças, porque eles não tinham anticorpos para isso e tal. Então, basicamente, a gente vai ter que entender como aconteceu cada processo de colonização, se foi pacífico, se não foi, se teve troca, se teve escambo, se teve escravização, se teve extração de mineral, se teve extração de ouro, beleza? O Brasil, a América Portuguesa é a que mais cai. Quando a gente pensa em colonização no PISM, a que mais cai é a parte de América Portuguesa, porque é o nosso país, né? Aquela questão do ciclo do ouro, beleza? Então isso aí é muito cobrado. Beleza? Show de bola? Aqui está mais específico, tá? Até a questão da organização político-administrativa, a gente vai ter que entender bem digamos, as patentes, né? Na América Portuguesa tinham lá os donatários, tinham as capitanias hereditárias. Na América Inglesa tinham lá as divisões das colônias, como eu já falei, norte, sul, centro. Na América Espanhola tinham lá os chapetones, tinham os crioulos, aí já eram várias classificações. Você vai basicamente ter que saber essas classificações aí, beleza? Galera, então esses são os conteúdos que caem na prova, beleza? Basicamente é isso. Agora, antes da gente ir para a parte estatística da coisa, que eu sei que vocês mais gostam, eu vou passar algumas dicas de estudo. Galera, a minha maior dica para vocês é fazer o seguinte: estudar as matérias na ordem corretinha, tá? Não estuda tudo fora de ordem, tá? Você não pode, por exemplo, querer começar a estudar o conteúdo por colonização. Cara, você vai ficar meio perdido, porque colonização depende de construção do mundo moderno, e construção do mundo moderno depende de feudalismo, e feudalismo depende de antiguidade clássica. Então, estude todos os conteúdos na ordem. Então, primeiro pegue lá a parte de antiguidade clássica, entenda bem essa parte aqui, e a minha maior dica para vocês: façam vários esquemas, façam muitos exercícios nessa parte, tá? O que vai te ajudar a entender bem esses assuntos é a parte de exercício. Para vocês verem, galera, eu estudei isso em 2017. A gente está em 2021. Eu não esqueci esses assuntos até hoje, tá? Por que eu não esqueci? Porque eu treinei bastante, eu fiz muito exercício. Eu fixei bem a matéria. Quando você fixa uma matéria, você não esquece ela. Fixar é diferente de você decorar. Quando você decora, você vai saber aquela matéria por um certo intervalo de tempo. Quando você fixa, você realmente aprende, tá bom? Então, façam muitos exercícios e estudem os conteúdos na ordem. Então, ó, Antiguidade Clássica é a Idade Antiga. Então, primeiramente, estuda Antiguidade Clássica. Aí, beleza, estudei Antiguidade Clássica. Brasil. Aí depois eu vou lá e estudo Alta Idade Média, estudo Feudalismo. Aí depois eu vou lá, depois de estudar Feudalismo, eu vou estudar Mundo Islâmico. Aí depois eu vou estudar a parte de Baixa Idade Média, Cruzadas, Renascimento Comercial Urbano, beleza? Aí depois eu vou lá para a parte de crise do feudalismo, grandes navegações, Renascimento Cultural, Reforma Protestante, Contra-Reforma, Absolutismo. Basicamente é isso. Aí depois a gente encerra com a parte de decolonização. Galera, basicamente essas foram as dicas que eu queria passar. Agora vamos para o mais importante, que eu sei que vocês vieram ver esse vídeo por isso, a questão da estatística, né? Muitas pessoas querem saber o que tem que priorizar, ainda mais nessa reta final agora, então vamos lá. Galerinha, eu peguei 5 provas e eu me atentei somente às questões objetivas. Mas, Eugênio, por que você não pegou questão discursiva? Galera, porque como eu já falei em alguns vídeos, as provas discursivas do PISM, elas geralmente mencionam todos os conteúdos. Eles conseguem misturar os assuntos, tá? Isso vale tanto para a parte de exatas quanto para a parte de humanas, tá? Uma questão, por exemplo, pode fazer uma relação entre a antiguidade clássica e feudalismo, tá? A questão da suzerania e vassalagem com a questão do colonato, a questão da servidão. Então, eles podem relacionar os assuntos, por exemplo, relacionar o renascimento cultural com o renascimento comercial, relacionar as grandes navegações com a colonização. Então eles conseguem relacionar todos os assuntos. Por isso que eu não me atentei a pegar questões discursivas, eu me atentei com as questões objetivas, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá. O total de questões foi 25, já que cada prova objetiva tem 5 questões, 5 vezes 5, 25. Então vamos lá.
Antiguidade clássica, tiveram aí 4 questões nos últimos 5 anos. Né? 4 questõezinhas aí, tá? Vamos lá. Idade Média. Aí no caso aqui eu já compilei a parte de Baixa Idade Média com a parte de Alta Idade Média. Então eu compilei aqui feudalismo, islamismo, renascimento comercial e cruzadas, tá bom? Tiveram aí um total de 9 questões nos últimos 5 anos, tá bom? A parte de Idade Moderna, renascimento cultural, reforma protestante, beleza? Então tivemos aí um total de 4 questões. Parte de grandes navegações e colonização europeia na América, tiveram 8 questões, beleza? Se a gente for fazer uma relação percentual da coisa, vai ficar assim, ó. Vamos lá. Idade Média tem a maior porcentagem da prova. 36% das questões foram de Idade Média. Tá? 32% foram de grandes navegações e colonização. 16% foram de Idade Moderna. E os outros 16% aí foram de Antiguidade Clássica. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais um vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido aí como estudar bem a parte de história para o PISM. Se você quiser sugerir algum tema ou tirar alguma dúvida, pode deixar no comentário ou pode mandar lá no direct da página que, na medida do possível, eu vou procurar responder todos vocês. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.